Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Hoje tá todo mundo vendo a minha tela? Dizendo aí se vocês estão vendo a minha tela. Estão? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Desculpa. É porque o chat estava lá em cima. Tô vendo. Show. Então vamos lá. Vocês, na última aula, a professora Mirella iniciou com vocês sobre o renascimento cultural. Pessoal, o que a gente precisa entender do renascimento cultural? A gente já viu, tanto em sala quanto nas primeiras apostilas, falando sobre como estava a Europa, certo? Estamos numa transição de uma Europa que era totalmente rural, de uma Europa medieval, ok? Então, quando a gente passa a ver aí essas transformações que a gente percebe com o fim do feudalismo, né, com as cruzadas que tiveram, né, entre os séculos 11, 12, 13, que vai permitir o crescimento do comércio na Europa, o ressurgimento do comércio, na verdade, o ressurgimento das cidades que até então não existia, a Europa era totalmente rural. Então, quando a gente vê essa transformação, a gente vai ver, inclusive, na apostila na próxima apostila, uma mudança, uma transformação até mesmo dentro da Igreja Católica, que era a grande instituição religiosa da época. É até hoje, né, se a gente for olhar. Então, nós vamos ver que a Europa está passando por transformações, por mudanças. Então, por isso que nós chamamos essa mudança de renascimento cultural, porque a sua cultura vai renascer. Então, na última aula com a professora Mirella, vocês viram toda a característica. Quais são as características desse renascimento? Eles passaram a ser mais racionais, né? A pensar com a razão. Eles passaram a ter características voltadas para o humanismo, né? Preocupando-se mais com o corpo humano. Não sei se a professora Mirella disse, mas eu reafirmo, naquele tempo não se podia, quando, por exemplo, quando morria uma pessoa, eles não podiam abrir o corpo dela para estudar a sua anatomia, a anatomia do corpo humano. Não podia, era sagrado, eles não podiam fazer isso. Então, com a preocupação do corpo também, eles vão fazer o quê? Eles passam a se preocupar também com o corpo. Não no sentido de ser vaidoso, vou me cuidar mais. Não, eles passaram a se preocupar com o corpo no sentido da saúde, no sentido anatômico. Cara, vamos estudar, vamos entender como funciona o corpo humano. E aí eles passaram e isso passou a ser visto até mesmo nas obras. Que obras? Nas pinturas, nas telas, nas esculturas, certo? Porque até então, na Idade Média, todas as obras, toda a arte medieval era tudo com o cunho religioso. Era para sempre expor ali alguma coisa ou alguma situação voltada para a igreja, para a religião. Aí, a partir de agora, com o renascimento cultural, nós vamos ver a valorização do ser humano, a valorização do corpo humano, e a gente vai entender à medida que a gente for estudando aqui alguns autores. Então, vamos lá.
aqui hoje exatamente nós vamos falar sobre o Renascimento italiano, que a gente falou no modo geral, né, a transformação do Renascimento cultural na Europa, mas surge o Renascimento na Itália, ok? Então, o Renascimento teve início na Itália, na primeira metade do século XIV. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Aí. Na primeira metade do século XIV, contribuiu. O que vai contribuir para que o Renascimento aconteça na Itália? Primeiro, o desenvolvimento comercial e do enriquecimento das cidades italianas. Ó. O desenvolvimento comercial e do enriquecimento das cidades italianas. O primeiro ponto. Por quê? Não sei se vocês recordam, mas nesse período em que retornam o comércio, né, na Europa, algumas cidades italianas vão crescer muito comercialmente, principalmente a cidade de Gênova, Veneza. Elas vão se tornar ainda mais grandes centros comerciais. Então isso vai permitir que eles possam financiar ainda mais obras, pinturas, elementos da arte, né? Então, além disso, o que mais contribuiu para esse renascimento na Itália? O fato de que muitas regiões da Península Itálica havia obras e monumentos de cultura clássica estudada pelos humanistas. Vocês devem ter estudado com a professora Mirella que nesse momento eles vão querer resgatar a cultura clássica lá da história, lá da Grécia Antiga, da Roma. Nesse momento eles vão querer meio que apagar o período da Idade Média. Eles vão querer apagar o período em que a Europa foi medieval. Então uma forma deles fazerem isso era resgatando, né, aquela cultura, resgatando aquela... Né, a cultura clássica mesmo, né, as grandes obras. Tanto é que nós vamos ver depois que algumas pinturas e imagens se parecem com as esculturas da época da Grécia, né, na época da Grécia Antiga, que existia naquele tempo. Tudo bem? Então, dois fatores que vão favorecer o surgimento, né, o início do Renascimento é o desenvolvimento comercial de algumas cidades italianas, né, das cidades italianas, e também pelo fato de ali na Itália haver obras e monumentos da cultura clássica, ok? Então vamos lá. Além disso, os italianos sofreram influência cultural dos bizantinos e árabes. Então, além disso, além desses dois fatores que eu falei, ainda tem a influência cultural de outros povos. Ó. Com a invasão dos turcos, muitos sábios de Bizâncio fugiram para a Itália levando documentos da cultura clássica. Dos árabes, a Itália recebeu conhecimento científico e invenções trazidas do Oriente. Então, percebem que à medida que alguns povos vão fugidos para a Itália, eles levam com eles a sua cultura, né? Eles levam toda a sua arte também. Tanto é que, ó, com os turcos, eles levaram documentos da cultura clássica, né? Já com os árabes, eles vão receber conhecimento científico e invenções. Então, mistura isso ao que a Itália já tinha. Pensa, um prato cheio para uma transformação cultural, prato cheio para um novo nascer, digamos assim, da cultura. Uma cultura que antes era totalmente voltada para uma cultura rural, para uma cultura feudal, para uma cultura religiosa totalmente dominada pela Igreja Católica. Tudo bem? Além disso, já li. Então, cadê? Os principais nomes do Renascimento italiano foram... Aqui nós temos os principais nomes e algumas de suas obras. Ó. Nós temos o Dante Alighieri, que ele escreveu a Divina Comédia. Eu só vou citar, tá bom? Nós temos o Francesco Petrarca, que ele foi um grande lutador do Renascimento, né? E ele escreveu as epístolas que se encontram no poema épico de África. Nós temos Giovanni Boccaccio
né? Ele imortalizou, né? Criou a obra Decameron. Nós temos o Giotto, né? Francês, perdão, pintor da Florença. Ele, ele é o autor do São Francisco pregando aos pássaros e Lamento Anticristo Morto. Nós temos aqui outros autores, outros artistas. Sandro Botticelli, de sua autoria Alegoria da Primavera, né? O Nascimento de Vênus. Nós temos Leonardo da Vinci, os outros vocês podem nunca ter ouvido falar, mas Leonardo da Vinci, na verdade, três específicos aqui, eu quero destacar para vocês. Três específicos daqui, eu quero destacar para vocês, porque Leonardo da Vinci, eu quero que vocês não se esqueçam. Michelangelo e Rafael. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Então vamos lá. Leonardo da Vinci, ele florentino, né? Foi pintor. Olha o tanto de atribuições que o Leonardo da Vinci tinha. Florentino, ele era pintor, escultor, engenheiro, músico, filósofo, poeta, né? E ele quem pintou, né? Ele é autor daquela tela da Última Ceia, que representa Jesus com os discípulos, e é o autor também da famosa Mona Lisa, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós temos Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele destaca-se no pensamento político. Quem aí um dia que se enveredar aí pelo caminho do direito, de querer ser advogado e tudo mais, vai estudar um pouco de Maquiavel, né? Ele é autor de O Príncipe, livro no qual aponta as dificuldades dos governantes para se manterem no poder. Na verdade, não só direito, né? Que eu também estudei um pouco na área de história. Enfim, quem se encaminhar um pouco para o lado político que foi estudar. O príncipe teria permissão de usar qualquer artifício para obter os resultados. Pessoal, Nicolau Maquiavel, já ouviram falar naquela expressão muito conhecida? Fulano, vamos dizer, Joãozinho. Cara, Joãozinho ele é muito mal, ele é maquiavélico. Já ouviram falar nisso? Quando a gente fala que alguém é maquiavélico, é porque a gente está fazendo uma referência a Nicolau Maquiavel. Por quê? Olha o que ele fala no livro dele. Ó. O príncipe teria permissão de usar qualquer artifício para obter os resultados que deseja para o seu reino. Então é permitido qualquer coisa que eu fizer para obter aquilo que eu quero? Maquiavel vai dizer isso. Então, quando a gente vê certas pessoas que a gente fala de inescrupulosas, que fazem de tudo para ter o que quer, independente das suas consequências, nós chamamos, o nome foi aderido com o tempo, né? E chamamos essas pessoas de maquiavélicas, fazendo uma referência a Nicolau Maquiavel. E aí vem aquela famosa frase: os fins justificam os meios. Ou seja, para eu ter conseguido vencer, ok, então tudo que eu precisei fazer para vencer não importa mais, é justificável. Depende. Será que para você vencer você precisa pisar nas pessoas? Será que para você conseguir o que você quer você precisa puxar o tapete de outras pessoas? Porque o que nos dá a entender é isso. Tudo é aceitável para você conseguir o que você quer. Ou seja, ele deveria usar de todos os meios que dispusesse para realizar o seu governo e impor sua autoridade. Falando-se da moral, da ética, não é bem assim, né, pessoal? Nós temos o Michelangelo, ele foi pintor, escultor e arquiteto. Ele fez a escultura Moisés, Pietà, Davi. Uma pena, porque quando eu dou essa disciplina em sala, eu aplico 3 vídeos. Eu vou deixar no WhatsApp para vocês assistirem depois, porque aí a gente vê melhor a maioria dessas obras, porque eu ficar aqui citando obra para você fica ruim, mas depois eu vou postar lá no WhatsApp para vocês assistem, tá bom? Então vamos lá. Na pintura ele imortalizou com o Juízo Final, né? O Michelangelo,
Ele tem uma característica específica porque ele foi a forma que ele pintava no teto das igrejas da época, né? Inclusive ele pintou no teto da Capela Sistina uma tela chamada Juízo Final. Então ele foi no teto e fez toda uma pintura naquela região, né, naquele teto, representando o Juízo Final. Muito interessante, depois vocês vão ver. O Rafael Sanzio, ele é pintor das Madonas e também autor das obras Escola de Atenas, a Sagrada Família, né? É uma tela que a gente vai ver depois. E por fim aqui nós temos Donato Bramante, arquiteto que se destacou como projeto da Basílica de São Pedro em Roma. Bom, por que eu citei aqui esses três nomes? Não sei se vocês costumam assistir desenho animado, mas esses três são referências num desenho específico chamado As Tartarugas Ninja. Já viram as Tartarugas Ninja? Tem alguém aí com o microfone ligado? Porque eu não estou vendo o chat, não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, poxa. Alguém já viu as Tartarugas Ninja? Eu já. Quem falou aí? Eu, Rony. Já viu? O nome das Tartarugas Já. Ninja não são esses daí? Uhum. Léo, É. Michelangelo e Rafael. Isso aí. Por quê? Uma homenagem, né? O autor quis homenagear os três principais artistas do Renascimento, né? Então, por isso que eu falei, não esqueçam jamais. Se alguém um dia, alguma vez falar, poxa, você lembra do Renascimento Cultural? Fala assim, cara, Leonardo, Michelangelo e Rafael. Porque são os três que a gente sempre guarda aqui, porque é mais fácil, né? Quem nunca praticamente parou para assistir nem que seja o filme das Tartarugas Ninja. Quem não viu, veja, que também é muito bom. Tá bom? Pra gente finalizar aqui, ó, a expansão do Renascimento. Daqui a pouco eu vou passar uma apresentação de slide falando exatamente das fases. Isso não tem aqui na apostila, um pouco que eu quero agregar para vocês. E aí eu vou passar algumas imagens que fica melhor da gente entender. Tá bom? Então a expansão. A expansão do Renascimento nós vamos ver da Itália. O Renascimento atingiu outras nações. Então nós vamos ver o Renascimento atingindo os Países Baixos, né? Que alguns locais, se eu não me engano, eu tinha anotado aqui. Quer ver? Ah, meu Deus, tem alguém aqui pedindo para participar e eu não vi. Oi, Brenda. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Oi, Brenda. Tá aí? Bom, eu aceitei. Ela agradeceu lá então porque ela tá vendo. Então, aqui, ó, localização correta dos Países Baixos, só para a gente entender. Faz parte de alguns países como a Holanda e Nigéria. Então, voltando lá. O Renascimento, Brenda, você que entrou agora, a gente iniciou falando sobre alguns artistas do Renascimento italiano, tá bom? Mas não se preocupe que depois você vai rever isso daí. Agora a gente está falando do Renascimento que atingiu outras nações da Europa. Então, primeiro ela vai ela atinge os Países Baixos, né, que são algumas regiões da época da Holanda e da Nigéria, e, e aqui ó, eles vão se destacar na pintura, como o casal
Arnolfini. Eu não vou ler esses detalhes, eu só quero que vocês compreendam onde é que eles foram, quais países foram atingidos, né? Nós temos a Alemanha, e aqui eu vou destacar o Hans Robin, né? E o vamos lá, Albrecht Dürer, ok? França, na França também nós vamos ter aqui o Philippe Delorme, o Pierre Lacoste, alguns nomes aí. Nós temos na Inglaterra sim é um nome muito importante a gente lembrar, William Shakespeare. William Shakespeare ele é muito conhecido por quê? Porque ele quem cria aquela famosa história do Romeu e Julieta. Foi nesse contexto aí de renascimento cultural. Além disso, nós temos o Hamlet, Otelo, Ricardo III. Acredito que os outros vocês nunca ouviram falar, mas Romeu e Julieta, gente, quem nunca ouviu? Não é assim? Criado por William Shakespeare na Inglaterra nesse período de renascimento. Nós temos Península Ibérica, Portugal, Espanha ali. O Renascimento coincidiu com a expansão comercial e ultramarina. Pessoal, na Espanha sobressaíram Miguel de Cervantes. Quem é Miguel de Cervantes? Autor de Dom Quixote da La Mancha. Algum momento da vida de vocês já ouviram falar de Dom Quixote. Se não ouviu, está ouvindo agora. E é uma história muito interessante. Então nós temos o Miguel de Cervantes na Espanha e o Francisco Quevedo, que escreveu Política de Deus. E nós temos também o escultor Bartolomeu, não sei, Ordóñez, né, que esculpiu aí cenas da vida de santa. Né, aqui o mais famoso mesmo é o Miguel de Cervantes, que a gente mais recorda. E em Portugal também, cara, temos outro muito conhecido, chamado Luís Vaz de Camões, que escreveu Os Lusíadas, e o Gil Vicente, que escreveu Alto da Barca do Inferno. Luís Vaz de Camões é o mais conhecido. Se você nunca ouviu, está ouvindo agora. Ele criou os Lusíadas, né, que tem vários poemas. Oi. Tem uma menina tentando entrar. Isso, vocês vão me ajudando aí, pessoal, que às vezes eu tô dando aula aqui e não tô vendo. Mas aqui não recebi convite, não. Ela mandou mensagem falando que eu não tava conseguindo entrar, que tinha que aceitar a certificação. Vamos lá, se ele pedir, eu aceito aqui. Aqui não tem solicitação dele, não. Podemos continuar? Então, não aqui, isso. E aí a gente vai ver aqui agora o renascimento nas ciências, tá? Os principais. Deixa eu ver, houve um barulho aqui. Aí. Bom dia. Bem-vindos à aula. Vamos continuar, tá bom? Vamos até aqui sobre o Renascimento italiano. Já citei aqui os principais artistas do Renascimento italiano e acabamos de falar sobre os locais, né, onde o Renascimento foi atingindo. E agora a gente vai falar sobre o Renascimento nas ciências, né? Como que o Renascimento vai afetar até mesmo a ciência. Então nós vamos ver aqui, o Roger Bacon, ele foi o defensor do método da observação da natureza para o conhecimento de suas leis. Nós temos Nicolau Copérnico, que, pessoal, a professora Mirella deve ter explicado para vocês semana passada sobre a teoria heliocêntrica, certo?
que é a teoria heliocêntrica? É aquela teoria na qual o Sol é o centro do sistema solar e os planetas giram em torno dele. Essa é a teoria heliocêntrica que foi proposto pelo Nicolau Copérnico, tá bom? Essa é a teoria aceitável até hoje. Então não acreditem quando alguém falar que é o Sol que gira em torno da Terra, tá bom, pessoal? Então, olha, o renascimento das ideias permite até eles entenderem nessa teoria heliocêntrica. Nós temos Kepler, que é o astrônomo alemão que descobriu a órbita elíptica dos planetas em torno do Sol. Ele que vai descobrir a órbita que os planetas fazem, né, em torno do Sol. Nós temos um outro camarada muito conhecido, inclusive a professora Pátina está até aí com a gente, ó, matemática, porque o Galileu Galilei era um matemático, físico e astrônomo italiano que confirmou, ele que vai confirmar o heliocentrismo e aperfeiçoa, né, a luneta astronômica e descobriu os satélites de Júpiter e as manchas solares. Então Galileu Galilei, ele foi um importante matemático, físico e astrônomo, né? E trouxe bastante descobertas aí para a ciência. Um outro camarada também, que se vocês ainda não viram, vão ver, que é o Isaac Newton, matemático, físico e astrônomo. Ele era inglês, né? Ele descobriu a lei da gravitação, a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É ele que vai dizer que se eu pego um objeto e solto, ele vai cair. Por quê? Porque aqui na Terra existe uma lei na física, né, que a gente chama de lei da gravidade. Não tem como ele ficar flutuando, a gravidade faz com que ele caia. Né? Então Isaac Newton vai ser um matemático, um físico, né? um estudioso nessa área aí que vai descobrir isso, essa lei da gravidade que, professor, que coisa mais lógica, mais fácil. Talvez hoje, mas naquele tempo não era, certo? E na medicina vamos destacar o André Vesalius, foi estudioso do corpo humano, e Harvey, que descobriu, né, que descreveu, aliás, a pequena circulação do sangue. E também Ambroise Paré, que aperfeiçoou o método de tratar ferimentos por arma de fogo. Então percebem aí, ó, grandes avanços dentro da ciência influenciado pelo Renascimento. Ok, pessoal? Antes da gente entrar aqui nas atividades e eu explicar para vocês, é onde eu quero explicar agora para vocês um pouco das fases do Renascimento. Tá bom? Para a gente entender, olha aqui essas imagens aí, como que elas estão enfatizando principalmente o corpo humano. Nós temos aqui, ó, eventos, algumas são telas religiosas, por exemplo, ó, o homem, né, e Deus. Nós vamos entender à medida que eu passar esses slides, para a gente entender melhor essas características. Então a primeira fase é a fase Trecento, certo? Por que é chamado Trecento? Aconteceu lá no século XIV, porque foi o período, né, o século XIV que equivale de 1301 até 1400. Então, por serem a maioria dos anos dentro dos anos 1300, por isso é chamado Trecento, tá bom? O que vai acontecer nessa primeira fase do Renascimento? É o período em que ocorre um rompimento dos laços culturais feudais e medievais. Então nesse período aí em que a arte e a cultura europeia aos poucos vai se desgarrando daquela cultura feudal, daquela arte feudal, onde era totalmente voltada para a religião, de um modo que não podia ser mais ousado. E aí nós temos como destaque o Giotto de Bondone, que trouxe imagens sacras. Nós temos aqui, ó, o Dante Alighieri, que eu já citei para vocês lá na apostila. O Francesco Petrarca também já citei, e o Giovanni Boccaccio, que criou o Decameron. Todos esses daí a gente viu lá, e aí eu vou citar, e aí eu cito para vocês aqui, ó. Deixa eu ver o que está escrito aqui que está me atrapalhando.
Cadê? Aqui, isso. E aqui nós temos a tela, a lamentação do Giotto, né? Em que ele retrata aqui? O que ele retrata? Ele retrata Jesus, percebem? Jesus e após a sua morte ali, né? Onde estão aqui Maria Madalena e outras mulheres chorando ali pelo corpo de Jesus antes do seu sepultamento. E aonde que tem aqui características renascentistas, pessoal? Na forma que foi pintado. Você percebe que aqui, ó, tem espaço entre eles. Você sabia? Quando a gente vai fazer um desenho e a gente coloca, vamos supor, eu faço um desenho chão e coloco ali um bonequinho no chão, igual esse aqui. E em cima eu desenho um anjo. O que dá a ideia pra gente? Que como se esse anjo estivesse no céu. Naquele tempo eles não tinham essa ideia e profundidade dentro de um desenho. Isso é, mais uma vez, uma característica do Renascimento. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe. Quem quiser um dia se especializar em arte, tá bom? Ó, o Dante Alighieri, que criou a Divina Comédia. Aí agora a gente já vai para a segunda fase. A segunda fase que tem como nome Quattrocento, que é no século XV, justamente nos anos 1400, que é de 1401 a 1500. Nesse período, 1400, por isso recebe o nome de Quattrocento. E o que se caracteriza essa fase? Essa frase ela se caracteriza pela intensa produção artística e extrema evolução. Então, a primeira fase é o rompimento da cultura feudal, da cultura medieval. Agora, na segunda fase, no Quattrocento, é o período onde nós vamos ter uma intensa produção artística, grandes produções artísticas. E claro, com o enorme financiamento dos mecenas, que a professora Mirella explicou para vocês semana passada quem era. Então, os artistas começaram a ser vistos não somente como pequenos artesãos. Agora, nessa fase, nós vamos ver os artistas sendo reconhecidos, não como pequenos artesãos, mas como verdadeiros profissionais da arte, totalmente independentes. E quem que a gente destaca aqui? Ó? O Gilbert e o Donatello, certo? Na terceira fase do Renascimento, nós temos o Cinquecento. Justamente aconteceu entre o ano de, no século XVI, né, entre o ano de 1501 a 1600. Recebe esse nome de Cinquecento, fazendo uma referência aos anos 1500. E o que acontece nessa fase? É o período em que Roma substitui Florença como principal centro da arte italiana. Até então, Florença que era o centro da arte italiana. Agora Roma torna-se o centro da arte italiana. Agora a Igreja Católica começa a investir nessas obras, o que até então ela não investia, agora ela passa a investir. A Igreja Católica que torna-se então o grande mecenas desse período. Quem nós vamos ter em destaque aí? O Leonardo da Vinci, Michelangelo e o Rafael Sanzio, que são as tartarugas ninja que a gente costuma dizer, que são, né, Léo, Michelangelo e Rafael. E aí um pouco da obra dele nós temos Da Vinci. Olha o tanto de... Ele era botânico, arquiteto, pintor, cartógrafo, engenheiro, escultor, físico, geólogo, químico e inventor. Olha que loucura. Ele, né, tem as suas duas mais famosas obras, a Mona Lisa e o Homem Vitruviano. Por quê? Que é uma de suas mais conhecidas obras, por tratar-se de um estudo anatômico que busca representar com perfeição matemática, expondo a beleza e simetria do corpo humano. Aqui, ó, naquele tempo, eles passaram a estudar os fetos, né, e o que não se podia estudar. Olha lá, o homem vitruviano que eu falei. Isso aqui, provavelmente, um professor de matemática ou um matemático, né, mais aprofundado explica melhor. Mas por quê? Porque essa pintura foi de grande avanço na área da matemática, porque ele aborda aqui área, ângulo, né, tudo pelo
corpo humano, tá? E aí, ó, descreve uma figura masculina desnuda, separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas, ó. Ele fica em duas posições, com os braços inscritos num círculo e num quadrado, né? Então, ó, as posições com os braços em cruzes são escritas juntas no quadrado. Por outro lado, a posição superior dos braços e das pernas é escrita no círculo. Então, o que isso vai ilustrar? Ilustra o princípio de que, na mudança entre as duas posições, o centro aparente da figura parece se mover. Então, é como se ele se movesse, né? Enfim, não precisa se apegar nesse detalhe, só quero que vocês entendam o avanço que o Renascimento cultural trouxe com essa obra, né, do Homem Vitruviano de Da Vinci. E aqui, a famosa, né, Mona Lisa, chamada La Gioconda, né, que todos conhecem, se não conheceu, está conhecendo agora. Prazer, essa é Mona Lisa. Tá? É uma das mais populares pinturas de Leonardo da Vinci. É porque aqui não dá pra gente fazer porque a gente não está em sala, mas se eu tivesse em sala, eu ia fazer todo mundo levantar e andar de um lado para o outro. Por quê? Quando você anda de um lado e anda para o outro, a sensação que você tem é que ela está te olhando. A sensação que você tem é que em qualquer lugar que você estiver, é como se o olhar dela estivesse te acompanhando. Qualquer hora dessa, vocês quiserem fazer o teste, pode fazer aí na casa de vocês. É muito interessante. E o outro grande artista, nós temos Michelangelo, que ele criou ali. Lembra que eu falei lá na apostila que ele pintou na Basílica de São Pedro, ele decorou, né, com pinturas, e ele também pintou, né, a criação de Adão. A criação de Adão é uma pintura incrível. Por quê? Nós temos o homem representado por Adão e Deus e os anjos, né? E nessa pintura nós vemos o homem e Deus na mesma direção, sendo ali, ó, com o dedo quase que junto, certo? Então, isso representa o que esse pintor, o que Michelangelo quer dizer? Que homem e Deus estão, vamos dizer assim, no mesmo sentido, na mesma direção. Nós não temos. O que eles queriam transparecer? Que Deus é superior? Ele é superior, mas que ele é de fácil acesso. Que o homem pode se achegar até Deus. Certo? E aqui, ó, como fala, a pintura foi aclamada como uma obra-prima de Michelangelo e passou a ser conhecido como a maior pintura de seu tempo, o que elevou o prestígio social. Além disso, nós temos também aqui, ó, já está acabando, tá, pessoal? Nós temos também aqui a figura de Davi, e olha aí, um Davi praticamente nu. E qual é a intenção? É uma intenção sexual? Não, ele não quer erotizar nada, não é para vocês olharem e ficarem rindo. É uma figura para expor, valorizar o corpo humano. Tudo bem? Para valorizar o ser humano. Imagina, até um tempo atrás, naquele tempo, uns anos atrás, isso seria totalmente condenado pela igreja. Não, mas eles são ousados, eles querem valorizar, enfatizar o humanismo, né? O corpo humano nas suas obras. E por fim, o Rafael, que ele foi considerado o príncipe dos pintores, né? Que elegeu especialmente a pintura e a arquitetura em meios às suas expressões. Ele vai desenhar, pintar, né, a Escola de Atenas. Por que a Escola de Atenas recebe esse nome? Porque ele desenha aqui, dentro dele, um dos principais, né, dentro da sua principal obra, vários artistas, pensadores da época. Como se ele colocasse todas as pessoas que eram inteligentes, né, todas as pessoas que tinham influência na ciência e na arte, dentro de uma obra só. Ok? Fazendo referência, claro, a Atenas, que era uma grande cidade grega, né? Mais uma tela característica do classicismo, que é retornar com a identidade clássica da Europa. Tudo bem, pessoal? Isso aqui eu quis trazer para vocês para agregar, para a gente entender algumas coisas e ver imagem. Lá na apostila a gente viu aqui muitos desses nomes, mas não tinha imagem.
Então, eu gosto de trabalhar com imagens para ficar mais fácil. E aqui eu vou explicar a atividade para vocês, para a gente finalizar, porque essas atividades são bem facinhas. Nós temos, na atividade 7, associe corretamente as duas colunas. Então, nós temos aqui, da letra A até a letra I, o nome de todos esses artistas aqui, ó, Dante, Francesco, Giotto, Sandro, enfim. E vocês vão associar. O que é associar? Vai lá na primeira frase. Foi pintor, escultor e arquiteto. Imortalizou-se ao pintar o teto da Capela Sistina. Quem que pintou o teto da Capela Sistina? Se foi, professor, foi o Dante. Então você vem aqui e escreve letra A. Mas não é o Dante, tá? Já vou logo adiantando. Quem foi o escritor que escreveu a obra de Cameron? Vocês vão pesquisar lá na apostila e vão marcar. Simples. Vão colocando as letras correspondentes, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp. Aí aqui ele termina, né? Vem até aqui. Aí vem a questão 8, que vocês vão completar. Sobre a expansão do Renascimento, complete corretamente as frases a seguir. Eu não vou ler com vocês. Vocês vão ler aí e vão completar de acordo com o que diz a apostila. A questão número 9 tá ali, ó. Escreva o nome de 3 cientistas, tá bom? Cuidado confundirem os cientistas com os artistas. Escreva o nome de 3 cientistas do Renascimento e cite ao menos 2 de suas respectivas obras. Ai, meu Deus, tem alguém pedindo para entrar. Agora a gente já está quase acabando. Bom dia, Karina. A gente já está quase finalizando, tá bom? Mas não fique preocupada não, que eu tô gravando. Tudo que a gente está falando eu tô gravando. E aí eu vou postar lá no grupo daqui a pouco. Quem perdeu o início, quem perdeu a primeira parte, é só assistir novamente. Tudo bem? E então aqui na número 9, vocês irão colocar o nome dos 3 cientistas e de 3 cientistas e pelo menos 2 de suas respectivas obras. Vocês vão escrever as obras desses cientistas. E na questão 10, vocês também vão completar com base na apostila. E na 11, verdadeiro ou falso. Vocês vão ler frase por frase, tá ok? E marcar ali verdadeiro ou falso. E por fim, a número 12. Deixa eu aumentar a tela aqui, para vocês enxergarem melhor. E por fim, a número 12. Referindo-se ao Renascimento, é correto afirmar que... Então, quando a gente se refere ao Renascimento, qual está correto? Lê frase por frase e marca a correta. Tudo bem? Vocês vão fazer isso. Quem já fez, refaz, dá uma olhadinha, lê novamente com base na aula. Quem não fez, vai fazer agora. Assim que eu terminar a aula, é para vocês fazerem essa atividade, porque eu vou estar disponível para vocês até meio-dia. Então, se alguém tiver dúvida, é só perguntar lá no WhatsApp que eu ajudo. Mas como essas questões são muito facinhas, vocês vão fazer aí agora, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Então eu vou anotar o nome de vocês, dos que estão aqui, e depois eu anoto dos que estão lá no WhatsApp. Vamos lá. A Nelhane é da minha turma, né? Nelhane, sétimo M2. Eduarda Teles. Eduarda de qual turma? É do sétimo 1 ou é do sétimo 2? Eu não lembro. Sétimo M1. A Brenda. A Brenda é do sétimo M2? Show. A Ana Clara é do sétimo M1.
Guilherme Fernandes. Guilherme, qual sétimo? Eu não lembro, não. Guilherme tá dormindo? Ah, como a gente só tá na chamada, eu vou parar aqui a gravação, senão o vídeo vai ficar muito longo. Show? Qualquer dúvida, pessoal que estiver assistindo direto no WhatsApp, qualquer dúvida vocês perguntem aí no WhatsApp, tá bem?